Olá amigos, estamos aqui para mais um vídeo do Diário de um Trader. Hoje, para a gente dar uma olhada no pregão do dia 3 de abril de 2016. É um pregão bem importante, né, que deu uma mudada na nossa previsão. Vamos dar uma olhada então. Estamos aqui na tela com o gráfico do índice Bovespa, que teve uma queda hoje, fechou em baixa de 2,43%, uma queda importante, né? É uma queda que ainda não desconfigurou a nossa tendência de alta, o mercado continua em tendência de alta, mas nos deixa uma sinalização importante. A gente respeitou realmente esse canalzinho intermediário de alta que está em vermelho. Ontem eu mencionei no vídeo e na gravação e no post do blog que a gente estava provavelmente num processo de pullback. Esse processo foi descaracterizado hoje. Não perdemos, como eu disse, a tendência de alta, mas o processo de pullback já foi descaracterizado. O movimento de hoje, a gente perdeu esse topo anterior, que era um possível suporte, e perdemos também a média móvel de 9, né? Bem, a gente ainda está na tendência de alta, a perspectiva agora já começa a ficar um pouco mais complicada. Pode ser que a gente tenha uma correção um pouco maior. Estamos aqui perto da média de 21 períodos, que é uma média também importante, que pode ser que segure o mercado um pouco, mas não dá para a gente ter certeza. Um outro ponto, né, que a gente pode vir a buscar, essa LTA do canal desse canal intermediário, esse canal menos inclinado, que é esse vermelho. Então a gente pode ser que o mercado venha a buscar essa LTA, mas o importante é que, se vier, que ele venha pelo menos dar uma beliscada nela e volte. Seria muito importante que a gente não perdesse essa região de suporte na faixa aqui dos 51.200, 51.250 pontos, que é esse topo aqui que foi rompido anteriormente, né? O topo aqui do mês de março, né? Aqui nós já estamos no mês de março. Bem, nós estamos aí então num cenário um pouco mais difícil. Vamos dar uma olhada então como é que foi o mercado no intraday, né, pelo mini índice. Nós tivemos ontem, a gente aqui no final do pregão, a gente tinha formado uma congestãozinha, e eu tinha mencionado que a gente poderia talvez ou romper essa congestão para cima, que se fosse o pullback a gente poderia inclusive romper esse canal de baixa que a gente vinha trabalhando, ou então buscar a zona de retorno da LTB aqui do canal, a linha de retorno do canal de baixa. O que aconteceu hoje é que a gente teve um gap de baixa. Nesse gap de baixa aconteceu de cara, né, logo na abertura, o rompimento desse canal de baixa que a gente estava vindo, né, e com isso já tivemos aqui a formação de um primeiro movimento. Esse primeiro movimento ele foi rompido nesse candle aqui das 10h30, que poderia ter gerado uma operação. Eu não operei, não poderia gerar uma operação, que teve o alvo atingido, e depois o mercado veio, sentiu essa região como suporte e veio corrigindo, fazendo uma correção dessa movimentação de queda, né, e conformando aqui, ó, deixa eu até traçar aqui uma LTA muito curta aqui no intraday, né? Essa LTA ela foi rompida no finalzinho do pregão, aqui no meio do pregão mais ou menos, aqui indo próximo das 4 horas, e depois o mercado voltou a testar essa região desse fundo que formou no dia de hoje, e depois segurou, né, e fechou próximo à mínima aqui. Com isso a gente
tem um suporte claro, definido, essa linha azul, né, um suporte da mínima do pregão de hoje. Isso é uma região importante para o pregão de amanhã. Caso a gente venha a perder essa mínima, esse suporte, provavelmente a gente vai ter uma correção e vão buscar pelo menos essa linha de retorno do canal, desse segundo canal. Esse segundo canal é nada mais nada menos que a projeção desse primeiro canal. Eu peguei e copiei para baixo, que normalmente na análise técnica, quando a gente tem um canal ou de alta ou de baixa, que esse canal é rompido, o mercado tende a dobrar esse canal para baixo. Então, muito provavelmente a gente deve vir buscar essa linha de retorno aqui desse segundo canal. Não dá, ainda nós estamos numa fase difícil, principalmente que amanhã a gente deve ter um pouco mais de movimentação, porque tem a votação, a leitura do relatório lá do impeachment do Anastasia, que ele é o relator, ele deve falar. Essa semana talvez o cenário político deve dar uma balançada no nosso mercado, mas vamos acompanhar. Então a perspectiva é de manutenção da queda, dessa correção, não é da queda, né, dessa correção. Como eu mencionei, o ideal é que no Ibovespa a gente tente vir segurar pelo menos aqui na região dos 51.200, que é o topo anterior. Ideal é que a gente não perca esse topo, não feche abaixo dele, né? Bem, então vamos ao dólar. Dólar, a gente continuou hoje numa movimentação dentro dessa congestão, no fundo dessa congestão lateral. A gente teve uma abertura em alta, rompendo, pulando todo o que a gente chama de gap de fuga, né? Mas não é deixou um candle que não é um candle muito convidativo para compra, é um candle de decisão ainda, né? A gente dentro dessa região aqui de congestão, ou seja, o dólar continua complicado para se operar, não dá para operar para mais de um dia, para segurar a posição, continua sendo operação de day trade, olhe lá, analisando o intraday. Hoje, mais uma vez, a gente teve a atuação do Banco Central, logo na abertura, ele abriu vendendo, se não me engano, ele pôs 20 mil contratos, mas conseguiu vender acho que 9.600 pelo que eu li. Mas de toda forma é uma atuação do Banco Central que influenciou de novo a alta do dólar. No intraday, a gente pode ver aqui, a gente teve o fechamento de ontem que tinha gerado esse retângulo, né, essa congestão lateral, mas a gente já abriu em gap de alta, fez uma primeira correçãozinha e depois o dólar rompeu esse primeiro movimento nesse candle, que é o candle aqui das 11 horas, teve um rompimento e ofereceu aqui uma compra para quem quis entrar nesse rompimento da máxima. Eu não operei, então ofereceu um rompimento. Essa operação ela teria atingido o alvo dela, pelo menos de RP, de realização parcial, e depois teria sido estopado ou pela média de novo ou pelo retorno aqui ao ponto de entrada. Depois disso o dólar ficou congestionando, fechou num candle um pouquinho mais forte, né, do leilão. Nós ainda estamos numa indecisão dentro do dólar, não dá para prever. Mas o principal aqui, importante que a gente tem que ver, é que a gente teve um rompimento dessa zona aqui que era uma resistência e que agora já virou um suporte, essa faixa aqui dos 3.580 pontos mais ou menos. Então, caso o dólar mantenha-se amanhã acima dessa região, pode ser no intraday realmente uma compra. A gente já vê as bandas de Bollinger aqui se estreitando, querendo começar a abrir. Então isso tudo é um cenário para o dia de amanhã, um cenário também indicando uma alta ainda, continuação da alta, ou às vezes até uma movimentação lateral.
o dólar continua complicado para operar durante o dia, operar na verdade em posição, manter a posição, dá para operar apenas no day trade e olhe lá, porque a cotação do Banco Central realmente está complicada, né? Porque às vezes a gente analisa, acha que ele vai segurar, talvez até corrigir, o Banco Central entra comprando, realmente está complicado. Mas de toda forma, a gente continua nessa congestão. O rompimento dessa congestão para cima indica uma continuação então dessa alta, talvez vindo buscar a média de 200. E se o dólar vier romper a mínima, que não vai ser amanhã, é claro, deve congestionar, continuar congestionando. Se romper essa mínima, aí o dólar deve dar continuidade à tendência de baixa que continua. A gente ainda tem a média de 21 voltada para baixo, mas a gente já pode ver que ela está começando a virar aqui, ó, no gráfico diário, começando a ficar horizontal. A média móvel de 9, ela, com a movimentação de hoje, ela já virou para cima. Então isso é uma indicação aí de movimento de alta, né? A média de 200 a gente ainda está abaixo dela, mas ela também está para cima. Então você vê que o cenário não está definido. Então, como ele não está definido, a gente fica de fora e opera só no day trade e olhe lá. Bem, a expectativa então para amanhã no dólar é a continuação dessa indecisão e do índice Bovespa, talvez manutenção dessa correção, podendo vir buscar essa região de suporte dos em torno de 51.150, nessa faixa de pontos, né? E o ideal é que não perca essa região, tá? Então é isso, ficamos por aqui, até amanhã para todos. Deixem seus comentários se quiserem, deixe o comentário aí na página do YouTube, aqui na região dos comentários, ou até mesmo no nosso blog. Entre, participe, se quiser análise de algum papel, peça, deixe que eu vou começar a analisar assim que começarem a pedir. Um abraço e até amanhã.